Dan Braga e sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é falando sobre organização. Eu vou tentar me ater um pouco mais sobre o tempo, porque eu acho que é uma conversa legal que a gente pode estar tendo agora. De um tempo pra cá eu percebi que, principalmente em novembro, tinha tempos que 24 horas não dava pra organizar todas as coisas que eu precisava fazer, tudo que precisava ser feito. E tinha outros períodos que era de extremo ócio e isso era uma coisa que era muito desconfortável pra mim. Principalmente pra minha ansiedade, ter tempo livre é uma coisa muito ruim. E de uns tempos pra cá eu acabei pesquisando sobre gestão do tempo e como organizar o nosso tempo. E assim, bora parar pra pensar. 24 horas parece ser muito tempo e realmente é muito tempo, mas quando a gente começa a seccionar essas horas, a gente percebe que a gente não tem tanto tempo assim. Por exemplo, 8 horas do nosso dia é dedicada somente ao sono. Tipo, 1/3 do nosso dia é dedicado ao nosso sono. E as outras 8 horas de sono a gente acaba separando pro trabalho. Eu sei que é um pouco mais de 8 horas, mas a gente vai dar uma média de 8 horas. Então, assim, 2/3 do nosso tempo é dedicado a uma coisa que não traz benefícios pra gente mesmo, como um todo. E é por isso que eu acho que vem aquela ideia de que tempo é dinheiro, porque 1/3 do nosso dinheiro também não é, assim, é pra gente, é pra pagar contas e outras coisas fora do que a gente desejaria ter. Então, a gente percebe que tem 8 horas do nosso dia que são livres, mas o que é interessante fazer é separar essas 8 horas para 8 horas de produtividade. Porque é uma coisa muito interessante poder dividir isso para cursos, principalmente lazer. Você pode separar isso para o seu lazer. E indo para o trabalho, a gente pode dividir basicamente assim: 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, e a gente consegue dividir essas 8 horas em afazeres de casa e cursos. Porque a gente sempre tem que estar fazendo cursos e fazendo algumas outras coisas. Mas, por exemplo, se você não tem um trabalho fixo, ter essa gestão de horas e começar a dividir isso é uma coisa muito importante, porque a gente consegue trabalhar todas as nossas metas. Eu costumo separar as minhas metas mensais e dentre as metas eu secciono ela entre semanas. Então, toda semana eu preciso estar fazendo alguma coisa e alguma coisa tem que estar pronta. Então, ter essa gestão do tempo é uma coisa muito boa, porque eu consigo abarcar todas as coisas que eu acho interessante e que precisam ser feitas. Eu trabalho com música, eu trabalho com produção musical, eu tenho que estar editando vídeo, gravando, e tenho os cursos que eu tenho que estar fazendo todos os dias. Então, ter essa gestão do tempo é uma coisa que, pra mim, é muito importante e que eu tenho colocado em prática, é uma coisa que tem dado certo. Então, eu basicamente... eu acho que não vai dar pra... eu separo entre dia... eu separo entre dia e noite, faço esses círculos dividindo 12 horas do dia e 12 horas da noite, e faço alguns recortes como se fosse um corte de pizza pra poder visualizar. E tipo, no início eu ficava assim, por que eu tô fazendo isso? Mas depois eu fui entender que o ser humano, ele é muito visual, então quando tu começa a notar mesmo, a fazer isso, tu dá uma certa importância para as coisas que tá fazendo. Tipo, dividir o dia entre a noite é uma coisa que eu sei, tipo, uma coisa que eu consigo imaginar. Mas quando tu começa a visualizar, tu dá uma importância a mais para essa divisão das horas e tu não vê que é uma coisa que, eu tô fazendo só por fazer, não. É uma organização que precisa ser feita e que eu preciso no final do dia poder conseguir fazer todas as minhas metas e todas as tarefas que eu fiz. E a gestão de... E a gestão do tempo é uma coisa muito importante. Importante também. E a gestão do tempo é uma coisa muito importante também para as pessoas que estão fazendo faculdade à distância. Tem muito... O nível de desistência das pessoas que tentam fazer a faculdade à distância pela primeira vez é simplesmente por não terem uma organização do tempo muito bem feita, porque da mesma forma que as pessoas elas fazem a faculdade à distância, elas deveriam de fazer a faculdade presencial. É bem parecido, não tem muita diferença.
Só que como é uma coisa que não tem professor te cobrando, não tem uma pessoa física mesmo na tua frente dizendo, olha, vai lá, faz isso e tal. Diferente da distância que tu precisa se moldar. A faculdade, na verdade, ela se molda a sua rotina, é uma coisa que a gente não dá muita importância. Então a gestão do tempo é uma coisa muito importante para quem tá fazendo a faculdade à distância e tipo, eu não sei o que fazer. Organiza o teu tempo, tipo, você pode começar com pequenas horas mesmo. Ah, eu vou separar uma meia hora, uma hora para ler esse artigo ou para resolver essa atividade. E depois que tu entende que isso tá acontecendo, tu aumentar o período de horas e tentar organizar isso com a tua semana mesmo, porque tem gente que trabalha pra caramba, então assim, é interessante de ver um período e um tempo que se encaixe perfeitamente com a sua agenda. Mas você tem que perceber que essa gestão de horas é uma coisa muito importante, é uma coisa muito séria, porque quando você não dá seriedade para essas coisas, provavelmente todo esse trabalho vai ser em vão. Então, ter uma seriedade com isso, não, eu preciso fazer isso, eu preciso me impor para isso. Não porque é uma coisa que eu preciso ser feita, mas é para eu ter a realização pessoal de estar realmente fazendo isso. O que a gestão de horas, a gestão do nosso tempo consegue trazer pra gente, sem dúvida. No final do nosso período, a gente consegue perceber as coisas que a gente fez e ter uma certa variação. Olha, com relação a isso eu não consigo ser muito bom, mas com relação a isso eu já consigo me sobressair um pouco mais. Então, a organização do tempo consegue te indicar o que você é melhor e o que você precisa melhorar. Uma coisa que a gente acaba não prestando atenção é o nosso tempo e dinheiro. Por exemplo, quanto custa uma hora de trabalho pra você? Tem muita gente que não sabe responder isso e tem muita gente que não faz nem ideia do que eu tô falando. Por exemplo, se uma pessoa que trabalha normalmente numa empresa 8 horas e ela ganha um salário mínimo, tu pega esse valor e divide entre os dias no mês e aí tu vai entender quanto custa um dia de trabalho. E quem tem um trabalho informal, fazer esse cálculo também é muito importante. Por exemplo, se eu tenho uma meta de ganhar valor X durante o mês trabalhando com a internet, ou trabalhando fazendo sandálias artesanais, ou fazendo qualquer tipo de trabalho artesanal, é interessante fazer o seu cálculo de quanto custa a sua hora. Porque assim tu tem um valor X que tu pode fazer e ter uma meta pra tu poder bater durante o mês. É uma coisa muito importante que a gente precisa saber fazer, que é cronometrar o nosso tempo. Por exemplo, eu tenho das 8 da manhã até as 10 de tempo livre. Meu tempo livre depois vai ser depois das 6 horas da tarde. Então fazer essa conta e saber quanto custa a tua hora de trabalho é muito importante. Por exemplo, se uma pessoa ela tem um trabalho... se uma pessoa trabalha numa empresa e ela quer ter alguma coisa, quer trabalhar por fora, fazer alguma outra coisa. Por exemplo, fazer tapete de crochê. Provavelmente essa pessoa vai ter tempo livre só no final de semana. Então, a hora de trabalho dela vai ser um pouquinho mais cara se ela quiser, por exemplo, ter o mesmo valor que uma pessoa que trabalha em tempo integral fazendo crochê. Então, essa é uma conta que é importante ter em mente. E fazer essa conta para saber quanto custa a tua hora de trabalho num dia é muito importante quando tu vai fazer uma meta. Por exemplo, eu preciso comprar, não sei, um carro, eu preciso pagar as prestações da casa, ou enfim, qualquer coisa que demande um pouco mais de tempo. Fazer essa conta de quanto você ganha por dia e dividir isso nos próximos meses, tu consegue calcular quanto tempo tu vai ficar presa essa conta, ou quanto tempo vai durar, por exemplo, comprar um carro. Um carro dura um pouco mais de... Enfim, dura um pouquinho mais de tempo. Então fazer essa conta é muito importante, que tu consegue sempre, todos os meses, saber quanto vai ser a sua média de dinheiro e de lucro que tu vai ter para poder investir num carro, para poder investir numa casa, ou até em outros tipos de bem, enfim, um micro-ondas, uma geladeira. Então, fazer esse tipo de conta é essencial para as pessoas. E uma coisa que eu quero dizer é que levem a sério e tenham disciplina em todas as coisas que você fizer. Por exemplo, eu preciso saber quanto custa uma hora de trabalho e eu preciso fazer essa conta. Aí depois, eu vou deixar acontecer e tal. E não, tenho disciplina, olha,
esse período vai acontecer isso, então eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais aqui na frente, porque depois eu vou me apertar, entende? É preciso saber fazer essas contas e ter a disciplina, ter uma continuidade. Tudo que eu começar, eu preciso terminar. E assim, a disciplina, tem gente que fala assim, eu não tenho disciplina, então deixa, eu vou deixar de mão e tal. E não, as pessoas elas não nascem sabendo de tudo. Por exemplo, um bebê que acabou de nascer, ele não vai ter disciplina. É uma coisa que tu vai ter com o tempo. Então você mesmo tem que se autopoliciar. Olha, não, se eu preciso fazer coisa X, eu preciso fazer essa coisa X até o tanto de tempo X e concluir isso. Porque no final isso vai me trazer uma satisfação. E uma coisa muito importante é a gente saber administrar o nosso tempo. Porque a minha rotina de trabalho é um pouco diferente da minha irmã. Então, saber fazer esse controle é muito importante, porque eu acabo me conhecendo e entendendo que tem áreas que eu realmente não consigo ser tão bom quanto a minha irmã. Mas eu consigo trabalhar algumas coisas que eu sei que eu posso me sobressair mais. Então, essa é uma coisa muito importante, porque a gente acaba se conhecendo. E é muito ruim ter tempo ocioso e, tipo, saber que eu não tô conseguindo ser produtivo nesse tempo, nessa hora. Então é muito importante a gente ter o nosso controle e saber administrar o nosso tempo e como isso vai ser tão gratificante lá na frente, porque eu tô num ponto X, um ponto estagnado, tô em zero, e a partir do momento que eu consigo organizar o meu tempo e controlar essas coisas, eu vejo que eu já tô num ponto X, então eu saí de A para B, então isso é uma coisa muito legal e que é importante para todas as pessoas. Muita gente acaba dizendo que não é importante eu organizar o meu tempo, mas a partir do momento que tu consegue organizar a casa, quando a casa ela tá organizada, tu percebe que fica mais fácil para poder ver onde todas as coisas estão, onde tu pode estar, pode sentar, ou pode, sei lá, se a cozinha estiver bagunçada, eu não consigo almoçar lá e nem cozinhar, fazer nada. Então ter a casa organizada me deixa mais apto para poder trabalhar nela. Então organizar o nosso tempo é uma coisa que também é muito prazeroso é muito prazeroso pra gente, porque a gente sente que a casa tá limpa, sabe? Essa é uma sensação boa. Isso é uma coisa muito boa que a gente consegue ter administrando o nosso tempo. E é isso. E se você achou interessante sobre esse assunto e tem alguma coisa a comentar, compartilha aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho para os outros vídeos do meu canal continuar aparecendo na timeline de vocês. E eu vou estar colocando nas minhas redes sociais, que é Dambraga Music, Dambraga Real. Segue lá nas minhas redes sociais, que eu vou estar postando esse ícone para vocês estarem visualizando e tentando colocar em prática na vida de vocês aí, tá bom? E é isso por hoje e até mais.